E aí, pessoal, boa tarde mais uma vez. Vamos iniciar aqui mais um conteúdo, dessa vez para dar continuidade, né, para a terceira unidade desde já, ok? Nós vamos trabalhar no tema da aula de hoje, independência do Haiti. A independência do Haiti, né, é um dos processos de independência, né, que dá início à série de independências que vão se desenvolver dentro da América, né? Em especial a América Espanhola, mas o Haiti ele não pertencia mais ao domínio espanhol, né, no momento da sua independência. E nós vamos buscar entender isso e por quê, né? O Haiti, né, ele é considerado como o ponto do descobrimento da América. Lembrando que em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou à América, né, ele não adentrou a princípio ao continente. Ele apenas, né, aportou naquela região do Caribe, naquele conjunto de arquipélagos que existe ali na América Central, e ali é o ponto inicial, o marco inicial do descobrimento da América, né, da chegada dos europeus, dos colonizadores europeus nas Américas, né? Então vamos lá. Do século XVII, a parte ocidental foi chamada de São Domingos e era ocupada pelos franceses. Já a parte oriental era dominada pelos espanhóis, né? Então, a região da ilha do Haiti, né, a ilha espanhola, inicialmente, quando estava sob o domínio da Espanha, né, desde 1492 até o início aí do século XVII, a ilha de São Domingos estava sob o domínio da Espanha. Depois, como era a ilha de São Domingos, ou a ilha espanhola, né, como assim era conhecida aquela região, passou para o domínio francês, por uma questão estratégica, né, de ser um ponto de referência para o comércio naquela região do Caribe, né, inclusive fazendo parte daquele triângulo, né, comercial, aquele tripé comercial que existia entre as colônias inglesas, né, a região do Caribe e também a África e até mesmo a Europa, certo? Então, essa ilha do Haiti, ou de São Domingos, ficou, a partir do século XVII, dividida, uma parte sob o domínio francês e uma outra sob o domínio espanhol, né? A população é composta basicamente por 7% de brancos, 87% de negros, a elite vivendo no luxo, né? Boa parcela desses negros vieram para a ilha de São Domingos na condição de escravizados, né? Sofrendo uma série de consequências, fomes, maus tratos, doenças, e foi a partir, né, dessas condições de vida, dessas condições sociais, com que a população negra vivia na ilha de São Domingos, que deu-se o desenvolvimento, o início, né, das revoltas para a independência do Haiti. Depois dos Estados Unidos, que a independência dos Estados Unidos se dá em 1776, né, nós já estudamos isso, apenas fazendo uma correlação. Depois da independência dos Estados Unidos, o Haiti é o primeiro país, a primeira nação a tornar-se independente na América, né? Principalmente fazendo parte da chamada América Latina. Ok? Então, os negros, essa boa parcela dessa população negra que vivia na ilha de São Domingos, que deu origem ao Haiti, à República do Haiti, né? Eles eram escravizados e se organizavam em quilombos, uma série de revoltas contra os fazendeiros, senhores de engenho, principalmente essa pequena parcela da população que era composta pelas pessoas ricas e que tinham o controle das atividades econômicas, comerciais, a posse, a propriedade da terra. Então, essa grande parcela da população negra, né, foi quem, na verdade, construiu o Haiti nas condições de trabalho, no processo de escravização, né? Porque essa região do Caribe, em especial o Haiti,
era um grande porto, né, de comércio de escravo. Então lá desembarcavam os navios negreiros vindo da África, dentro daquela relação do comércio triangular, que vocês já conhecem, que nós já discutimos sobre isso, e de lá esses negros escravizados eram comercializados, eram assim, entre aspas, distribuídos principalmente para a região da América Central, para abastecer, né, os latifúndios, as fazendas, as propriedades dentro do processo do domínio espanhol, na América Espanhola, como também para atender a mão de obra, a ocupação da mão de obra escravizada dentro da América Inglesa, principalmente nas colônias do Sul, que era de predomínio do trabalho escravo. Lembre-se disso. Então, é nesse contexto que vai se desenvolver o processo de luta de independência do Haiti, né? Vai ser uma luta com uma forte, uma grande participação social e principalmente a presença do negro escravizado. Então, onde fica o Haiti? Para vocês terem noção mais ou menos do que era o Haiti, né, no início do processo de colonização, lá em 1492, finalzinho do século XV, no decorrer do século XVI até o século XVII, esta região aqui, que compreende a região do Caribe, que fazia parte, né, daquela região do comércio triangular. E localizado na região da América Central, essa daqui é a chamada Ilha Espanhola, que quando os espanhóis aí chegaram, né, estabeleceram o domínio nessa região, essa ilha era chamada de Ilha Espanhola. Depois, quando passou para o domínio francês, porque a França, por motivos estratégicos, não apenas comerciais, né, principalmente comerciais, desejou, né, ter domínio nessa região. E a partir daí, esta parte da ilha passou para o domínio francês, até o reconhecimento da Espanha, cedendo esta pequena faixa desse território da ilha, né, para a França, que deu origem à chamada Ilha de São Domingos. Deixa de ser denominada Ilha Espanhola e passa a ser denominada Ilha de São Domingos. E, posteriormente, com o processo de independência, né, já em 1804, quando o Haiti torna-se independente, nós vamos conhecer um pouquinho esse processo, passa a ser denominado Haiti, né? E vamos ver o porquê. Então, localizado no Caribe, o Haiti é banhado ao norte pelo Oceano Atlântico, né? Observe aqui, Oceano Atlântico, e ao sul pelo Mar do Caribe, ok? Ao sul pelo Mar do Caribe e a oeste a República Dominicana. Então essa ilha, né, depois da independência do Haiti, deu origem, na verdade, a dois novos países, né? Ao Haiti, que consegue adquirir sua independência no primeiro momento, né? Esta outra região, essa outra parte, permanece sob o domínio espanhol, que deu origem à República Dominicana, ok? Então, para vocês se localizarem e aí ter noção do Haiti. E aqui nós temos a bandeira do Haiti, a representação aqui da bandeira do Haiti, ok? Agora vamos ao contexto do processo de independência, né? A luta pela independência do Haiti se dá a partir de 1791, finalzinho do século XVIII, e se consolida quando a ilha de São Domingos, essa região, né, da colônia de São Domingos, ganha sua independência e passa a ser denominada como República do Haiti. Quais foram as causas que levaram à luta, né? Qual foi esse contexto? Então, como já apresentei para vocês, o predomínio da participação, né, da população negra foi determinante para essa independência, até porque a grande parcela, a grande parte, 87% da população que vivia na colônia de São Domingos, agora pertencente, né, ao domínio francês, era de origem negra e principalmente escravizados, ok? Então, quais eram as causas da chamada Revolta de São Domingos? A partir de 1730, os franceses, né, tentam implantar um sistema de irrigação para aumentar a produção do açúcar. Lembre-se, a região das Antilhas, né,
aqueles arquipélagos, né, da América Central, predominava principalmente o cultivo da cana-de-açúcar. Lembra do melaço? O melaço que era um dos principais produtos produzidos nessa região a partir do cultivo da cana-de-açúcar. Então, a França, quando estabelece o domínio nesta região, na ilha de São Domingos, né, na colônia de São Domingos, dá continuidade ao processo de colonização, de exploração, o uso da mão de obra escrava, né? Os fazendeiros brancos, né, que eram quem mais se beneficiavam e também ganhavam, lucravam com a utilização da mão de obra escrava, bem como, né, o próprio comércio que se estabeleceu naquela região era muito intenso. Então, para essa elite colonial local, né, esses colonos, era de fundamental importância manter o domínio nesta região, ok? Então, quando é que começa a revolta? A partir de 1791, né? Principalmente vindo com a influência da Revolução Francesa. Por quê? Se a região, né, de São Domingos era de domínio francês, a Revolução Francesa se dá em 1789. Né? Lembra que nós já falamos, já discutimos da Revolução Francesa? Então, os ideais revolucionários franceses, os ideais iluministas que nortearam o desenvolvimento da Revolução Francesa lá em 1789, vão chegar, né, logicamente também até a América, assim como já havia chegado nos Estados Unidos, né, na segunda metade do século XVIII, e aqui no finalzinho do século XVIII, 1791, esses ideais franceses, né, esses ideais revolucionários, chega também à colônia de São Domingos, que estava nesse momento também sob o domínio da França, ok? Então, o principal líder do movimento era Toussaint Louverture, né? Inclusive, ele era negro, né? Era negro, escravizado e que conseguiu, né, reunir seguidores também, igualmente, assim como ele, negros escravizados, com o objetivo de lutar pela independência da colônia de São Domingos, que daria posteriormente a origem à República do Haiti. Um fato também importante, pessoal, é lembrar que o Haiti, né, que possuía a sua população predominantemente, 87% da população negra e escravizada, é justamente essa população negra escravizada que vai a luta, vai justamente ao processo revolucionário de luta de independência pelo Haiti. Né? É um dos momentos mais marcantes da história da América como um todo, em especial a história do Haiti, marca, né, o início do desenvolvimento desse processo revolucionário, porque assim como o Haiti foi influenciado pelos ideais de liberdade, né, da Revolução Francesa, os ideais deixados e construídos aqui na revolta do Haiti, né, ou na colônia de São Domingos, vão também influenciar e desencadear o processo de lutas por independência no restante da América Espanhola, principalmente, né? Na América Latina, na América Espanhola. Então, após esse processo revolucionário, qual foi o resultado? O Haiti tornou-se a primeira república governada por pessoas de ascendência africana, ou seja, os negros, eles conseguiram, dentro desse processo revolucionário, né, instituir, criar uma nação, criar uma república, a primeira república estabelecida na América Espanhola, né, e na América como um todo, depois dos Estados Unidos, com o predomínio efetivo do processo revolucionário negro, né, negro, africanos e escravizados, ok? Então vamos lá, a partir desse contexto, vamos entender, como falei para vocês, a influência francesa. Por sua posição geográfica favorável à navegação, né, a ilha de São Domingos, em especial, despertou o interesse da França em estabelecer os seus domínios na região, justamente por conta do desenvolvimento do comércio colonial, né, do comércio de escravos, do comércio da cana-de-açúcar e outros produtos, né, que predominavam na região, por conta da posição estratégica, estava justamente na região da América
Central, né, no Caribe. Em 1697, após a chegada dos primeiros colonos franceses, né, que entrou em confronto com a Espanha resolve, né, entrar em acordo com a França e deixa parte da ilha de São Domingos para o domínio francês. E é justamente aqui onde se dá o início desse processo de formação do Haiti. A Revolução Francesa, que influenciou ideologicamente, né, com os ideais de liberdade, os ideais iluministas trazidos dentro da Revolução Francesa, influenciou justamente dentro desse processo revolucionário. E um ponto interessante que, apesar do interesse que a França possuía, né, no domínio do comércio, na atividade econômica da região, inclusive a partir da Assembleia Constituinte Francesa de 1791, que proclamou dizendo que todas as regiões, né, dentro ou fora da França, sob o domínio francês, seriam as pessoas ali consideradas também cidadãos franceses, menos os negros escravizados, né, ou seus descendentes. Então, esse foi o estopim final para o desencadeamento do processo revolucionário de luta pela independência do Haiti. Então, os negros, eles foram ainda mais excluídos, deixados de fora desse processo revolucionário que se iniciava lá na França com a Revolução Francesa e que também se estendeu, né, às demais regiões sob o domínio francês, incluindo, né, a ilha de São Domingos, que estava sob o domínio colonial francês na América, ok? Então, aqui temos Toussaint Louverture, né, inclusive negro, descendente de escravos, né, e que foi ele o responsável por dar início ao processo, né, revolucionário dentro da colônia de São Domingos, que posteriormente, né, se tornaria a República do Haiti. Então, ele lutou pela liberdade dos negros, né, pelo fim do processo de escravização, né, conquistou a região que pertencia justamente à Espanha, que depois passou a pertencer à França, e assim ele buscou justamente reunir esse contingente, né, de negros e escravizados, principalmente pela luta da independência do Haiti. Após a morte dele, né, houve a continuidade do processo, né? Jean-Jacques Dessalines se tornou o líder do movimento da independência. Então, nós temos aqui Toussaint Louverture, ele dá início ao processo revolucionário. Então, após a morte dele, quem efetivamente dá continuidade a esse processo e conquista a independência é um outro revolucionário, Jean-Jacques, que tornou-se o líder do movimento com o lema Liberdade ou Morte, né? E consegue expulsar as tropas francesas. Lembre-se que em 1804, quando o Haiti torna-se independente, o processo revolucionário francês, né, a Revolução Francesa, em tese já havia terminado. Quem estava agora dominando e governando a França era Napoleão Bonaparte, né? Napoleão buscando impor, buscando criar um novo império francês, né? Então, Jacques Dessalines, ele lutou inclusive, né, contra as tropas napoleônicas, que havia enviado aproximadamente um exército de 25 mil homens para justamente combater o processo revolucionário dentro da colônia de São Domingos, ok? Então, aqui temos uma imagem, uma representação dessa luta, dessa batalha, e também a figura ali do Jean-Jacques Dessalines, que foi o principal líder que veio a concretizar a independência do Haiti em 1804, ok? Então, esse processo revolucionário do Haiti é conhecido como Levante dos Negros Jacobinos, fazendo-se referência aos jacobinos revolucionários lá da Revolução Francesa, que dentro da França representava a classe social menos privilegiada, os trabalhadores, né, de um modo geral, que viveram, né, aquele processo de crise, aquele processo revolucionário dentro da França. Então, nesse momento,
entre 1791 a 1804, esse processo também será um processo de revolta e de revolução semelhante, né, dentro da colônia de São Domingos. E a partir de então, no Haiti ocorreu a única rebelião de africanos escravizados da América. Vale destaque para isso, pessoal. O Haiti, né, é a primeira nação fora da África a tornar-se independente como resultado de luta por negros, africanos e escravizados. Okay? E também vale destacar que esse processo revolucionário do Haiti vai influenciar em uma série de lutas e revoltas por independência no restante da América, em especial na parte da América espanhola, que corresponde ao domínio espanhol na América. Então, quais eram os objetivos que os jacobinos tinham inicialmente? Né? Além de adquirir a abolição da escravatura, né, eles conseguiram fazer com que São Domingos tornasse independente e aí a fundação da República do Haiti. Um conceito importante para que vocês possam compreender é o sentimento do chamado haitianismo, né, que se desenvolve pelo restante da América, em consequência das influências revolucionárias, da liberdade e também da independência do Haiti. Okay? Então, a elite colonial na América, principalmente na América espanhola, desenvolveram esse sentimento anti-haitianismo, justamente que representava que a luta pela independência. Então, era preciso combater esse nacionalismo, esse sentimento haitianista, justamente que defendia o fim e a abolição da escravatura, né, e também a proclamação da liberdade e da independência de uma série de regiões e territórios que estavam sob o domínio colonial, não só francês, como também da Espanha no restante da América. Ok? Então, pessoal, por hoje nós encerramos aqui, né, o tema. Dê uma reforçada aí no material, no livro de vocês e até o próximo encontro, até a nossa próxima aula.